Então, audiência, para finalizar a sequência de 3 áudios sobre o medo com as minhas experiências, a convite aí de uma pessoa muito querida da minha audiência, eu vou fechar com uma experiência profissional. Eu, como consultora, à época fazia parte de uma instituição que representava empresas e nós trabalhávamos com metodologias e nós aplicávamos as ferramentas dessas metodologias em polos produtivos. Arranjos produtivos locais era o nome à época que era dado. E quando eu encerrei um trabalho de consultoria no varejo com um grupo aí de uns 10, 12 lojistas, o grupo então falou: Verônica, vamos fazer então um almoço, alguma coisa de encerramento, para a gente se congraçar e parabenizar as pessoas pela vitória, pelo encerramento. Afinal, era 4 a 6 meses o período de aplicação das ferramentas, acompanhamento e verificação dos resultados. Muito bem. O dia desse evento chegou, eu chamei uma pessoa responsável pela instituição e, ao chegar no local, fui surpreendida com uma mesa muitíssimo bem organizada, bem decorada. Esse cliente era português, é português porque ele é vivo ainda, e contratou uma pessoa da sua conexão da área de gastronomia, então sabia que seria uma paella e seria uma caldeirada. Falei, gente, uma mesa lindíssima. E, para minha surpresa, foram convidadas autoridades de secretarias, de associações comerciais, do Clube de Diretores Logísticos. Eu não sabia que o nosso congraçamento, que eu imaginei uma coisa assim bem modesta, doméstica, seria alguma coisa com requinte de autoridade. E aí esse representante da empresa ainda me chamou a atenção, falou: Verônica, tinha que ter avisado para a gente chamar tal e tal pessoa, autoridade maior desse grupo de trabalho. Eu falei: olha, eu não sabia. E por que eu trago essa questão e faço essa contextualização inicial? Porque, em princípio, eu não tenho nenhuma questão quanto a falar publicamente. Mas qual foi o desafio que me gerou, eu diria, medo, um medo que eu também não sabia que tinha? Porque quando nós, então, fomos todos convidados, foram apresentadas as autoridades e os clientes estavam presentes e, enfim. Quando nos sentamos, ele disse: bom, Verônica, como você é responsável pelo grupo, antes que a gente comece o nosso almoço, por favor, eu quero que você dirija as suas palavras ao grupo e principalmente às autoridades presentes sobre o trabalho. Gente, confesso a você, eu não tenho nenhum problema em falar em público. O problema é ter sido pega de surpresa. Eu não sabia. Na hora, eu me senti eu me senti até desequilibrada. Na hora que eu levantei, eu me senti um pouco tonta. Olhei para aquelas pessoas, já a mesa tinha 20 pessoas dentro da que registra a minha memória. E eu pensei: meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? O que eu vou falar que seja relevante e justifique a audiência prestar atenção em mim? E foi muito interessante que eu olhei para a cara dos alunos, os empresários, lojistas, e foram 4, 6 meses de trabalho, de muita convivência, de muita superação, que foram muitas dificuldades, dificuldades pessoais de alguns empresários, resistências. E ali, olhando para cada um deles, o caminho que eu encontrei de superação desse medo, além de eu ter uma experiência, uma bagagem muito boa, não só do falar em público, mas a experiência com aquele grupo, foi o caminho da afetividade, olhando para cada carinha assim, assustada, querendo saber o que a professora... A gente não era chamado de professor, nós éramos chamados de facilitadores. O que a facilitadora ia mandar de mensagem? E olhando para cada carinha, eu pude despertar em mim a gratidão, primeiramente, e lembrar como que cada um havia chegado ao grupo e como que cada um estava saindo, as suas superações, as suas contribuições para o seu negócio e para a harmonia e crescimento daquele grupo, o que justificava o investimento dessas instituições e também dava às autoridades presentes a percepção de seriedade e comprometimento. Então, o meu medo, se eu puder pegar as 3 autoras aí que eu citei, né, a Brené Brown principalmente, estava em cima da minha vulnerabilidade. Eu fui pega de surpresa para falar em público alguma coisa que fosse de fato relevante. E
vou dizer, eu não gostei, mas nada como o medo não exercer controle sobre nós, como disse a Susan Jeffers, a gente consegue, pelo objetivo, pegar o touro pelo chifre. Obrigada. Então, audiência, para finalizar a sequência de 3 áudios sobre o medo com as minhas experiências, a convite aí de uma pessoa muito querida da minha audiência, eu vou fechar com uma experiência profissional. Eu, como consultora, à época fazia parte de uma instituição que representava empresas e nós trabalhávamos com metodologias e nós aplicávamos as ferramentas dessas metodologias em polos produtivos. Arranjos produtivos locais era o nome à época que era dado. E quando eu encerrei um trabalho de consultoria no varejo com um grupo aí de uns 10, 12 lojistas, o grupo então falou: Verônica, vamos fazer então um almoço, alguma coisa de encerramento para a gente se congraçar e parabenizar as pessoas pela vitória, pelo encerramento. Afinal, era 4 a 6 meses o período de aplicação das ferramentas, acompanhamento e verificação dos resultados. Muito bem. O dia desse evento chegou, eu chamei uma pessoa responsável pela instituição e, ao chegar no local, fui surpreendida com uma mesa muitíssimo bem organizada, bem decorada. Esse cliente era português, é português porque ele é vivo ainda, e contratou uma pessoa da sua conexão da área de gastronomia, então sabia que seria uma paella e seria uma caldeirada. Falei, gente, uma mesa lindíssima. E, para minha surpresa, foram convidadas autoridades de secretarias, de associações comerciais, do Clube de Diretores Logísticos. Eu não sabia que o nosso congraçamento, que eu imaginei uma coisa assim bem modesta, doméstica, seria alguma coisa com requinte de autoridade. E aí esse representante da empresa ainda me chamou a atenção, falou: Verônica, tinha que ter avisado para a gente chamar tal e tal pessoa, autoridade maior desse grupo de trabalho. Eu falei: olha, eu não sabia. E por que eu trago essa questão e faço essa contextualização inicial? Porque, em princípio, eu não tenho nenhuma questão quanto a falar publicamente. Mas qual foi o desafio que me gerou, eu diria, medo, um medo que eu também não sabia que tinha? Porque quando nós, então, fomos todos convidados, foram apresentadas as autoridades e os clientes estavam presentes e, enfim... Quando nos sentamos, ele disse: bom, Verônica, como você é responsável pelo grupo, antes que a gente comece o nosso almoço, por favor, eu quero que você dirija as suas palavras ao grupo e principalmente às autoridades presentes sobre o trabalho. Gente, confesso a você, eu não tenho nenhum problema em falar em público. O problema é ter sido pega de surpresa. Eu não sabia... Na hora, eu me senti eu me senti até desequilibrada. Na hora que eu levantei, eu me senti um pouco tonta. Olhei para aquelas pessoas, já a mesa tinha 20 pessoas dentro da que registra a minha memória, e eu pensei: meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? O que eu vou falar que seja relevante e justifique a audiência prestar atenção em mim? E foi muito interessante que eu olhei para a cara dos alunos, os empresários, lojistas, e foram 4, 6 meses de trabalho, de muita convivência, de muita superação, que foram muitas dificuldades pessoais de alguns empresários, resistências. E ali, olhando para cada um deles, o caminho que eu encontrei de superação desse medo, além de eu ter uma experiência, uma bagagem muito boa, não só do falar em público, mas a experiência com aquele grupo, foi o caminho da afetividade. Olhando para cada carinha, assim, assustada, querendo saber o que a professora... A gente não era chamado de professor, nós éramos chamados de facilitadores. O que a facilitadora ia mandar de mensagem? E olhando para cada carinha, eu pude despertar em mim a gratidão, primeiramente, e lembrar como que cada um havia chegado ao grupo e como que cada um estava saindo, as suas superações, as suas contribuições para o seu negócio e para a harmonia e crescimento daquele grupo, o que justificava o investimento dessas instituições e também dava às autoridades presentes a percepção de seriedade e comprometimento. Então,
o meu medo, se eu puder pegar as 3 autoras aí que eu citei, né, a Brené Brown principalmente, estava em cima da minha vulnerabilidade. Eu fui pega de surpresa para falar em público alguma coisa que fosse de fato relevante. E vou dizer, eu não gostei, mas nada como o medo não exercer controle sobre nós, como disse a Susan Jeffers, a gente consegue, pelo objetivo, pegar o touro pelo chifre. Obrigada.